Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre uma pergunta que teve na lição da Escola Sabatina, a primeira de sexta-feira da primeira lição da Escola Sabatina desse trimestre. É possível ser diferente e ainda não ser desrespeitoso com os outros? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, que isso é importante para a gente pregar e levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Convido os irmãos a estarem unindo orações comigo pelos nossos irmãos, para que Deus possa estar intercedendo junto à vida deles. Então vamos lá. É possível ser diferente e ainda não ser desrespeitoso com os outros? Detalhe, vamos lá, Provérbios 16, verso 9. Enquanto a gente abre, não se esqueçam de mandar a sua pergunta se você quiser estar participando aí de uma distribuição, não sei distribuição, não sei qual é a palavra certa. Eu vou dar uma Bíblia Thompson para um dos irmãos, tá meio apagado aqui o meu. Vou dar uma Bíblia Thompson para um dos irmãos que enviarem as perguntas aqui, Bíblia Thompson. Uma Bíblia de estudos, eu gosto bastante dela, acho ela bem completa. E com certeza vai estar ajudando o irmão que ganhar a estar se aprofundando um pouco mais nos estudos. Provérbios 16, verso 9. Então, se você quiser estar aí participando, manda sua pergunta aí no vídeo, nos comentários mesmo, ou pelo aplicativo. E quando a gente atingir 10 mil inscritos, eu vou estar entrando em contato com uma das pessoas que enviou pergunta. Se você já enviou antes, não tem problema, você está participando também. Vou estar escolhendo uma das perguntas e vou mandar uma Bíblia Thompson para essa pessoa. Entre em contato e manda. Vamos lá, Provérbios 16, verso 9. O coração do homem propõe seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Antes de mais nada, nós devemos ter isso em mente. Se Deus está guiando os nossos passos, nós iremos andar pelo caminho de Deus, né? Por mais que eu e você queiramos um caminho, se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos seguindo a vontade de Deus, é Ele quem vai dirigir os nossos passos, Ele que vai dirigir o nosso caminho. Não importa os planos que eu faça, que você faça, se estamos fazendo a vontade de Deus, Ele vai dirigir os nossos caminhos. E a respeito da pergunta, a própria lição traz uma reflexão para nós, né? Porque os primeiros cristãos sofriam perseguição. Abre aspas. Os cristãos adotaram um estilo de vida que teria sido considerado antissocial e subversivo. A lealdade aos deuses expressa nos sacrifícios e atos semelhantes era vista como símbolo de lealdade ao Estado, às autoridades, aos amigos e à família. A adoração às divindades era uma espécie de símbolo da dedicação aos relacionamentos que mantinham a sociedade estável e próspera. Ao se absterem do primeiro, cristãos e judeus eram vistos como potenciais violadores das leis e como elementos subversivos do império. Então aqui na sociedade dos primeiros cristãos, quando você não era idólatra, quando você não adorava os ídolos, você era visto como um rebelde, porque você tinha traços de quem não concordava com a sociedade, não seguia a sociedade. E isso era um problema aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas ao redor. Elas olhavam e viam isso com preocupação, porque a qualquer momento poderia gerar um tumulto. Você não era leal à sociedade quando você não seguia esse modelo. Vamos lá, Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Adúlteras e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se eu busco fazer a vontade de Deus, então eu já estou causando uma ruptura com o mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se eu sou amigo de Deus, consequentemente eu sou inimigo do mundo. É isso que a Bíblia nos apresenta.
É isso que a Bíblia nos traz. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque hoje nós vemos que as coisas estão muito calmas, vamos dizer assim. E para a gente entender, eu trouxe um texto do Grande Conflito, capítulo 2. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se o cristianismo é popular, se as pessoas gostam dos cristãos, se as pessoas estão adeptas ao cristianismo, é porque o cristianismo está se amigando com o mundo. Por ele não ter mais aquele espírito de intransigência com o pecado. Hoje os pecados são acariciados. Hoje nós toleramos o pecado. Hoje nós aceitamos muitas coisas erradas que acontecem ao nosso redor, sem nos pronunciarmos. É isso que o Grande Conflito está trazendo. E continua. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Ou seja, se nós nos reavivarmos, se o mesmo Espírito que foi derramado na igreja primitiva recair sobre nós hoje, e o espírito da opressão reviverá. Ou seja, a opressão que os primeiros cristãos sentiam irá acontecer novamente, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Se eu e você estivermos vivendo o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, se formos amigos de Deus, se estivermos andando nos caminhos que Deus quer que andemos, se formos, não importa o caminho que eu trace, se deixar que as coisas de Deus me guiem, se andar e fizer a vontade de Deus, se eu reavivar a minha fé, se eu for intransigente com o pecado, não tolerar pecado, não aceitar pecado, eu irei trazer novamente as fogueiras da perseguição sobre mim. Se o cristianismo hoje vivesse o espírito da igreja primitiva, ele traria e acenderia as fogueiras da perseguição contra todos os cristãos. Se hoje nós vemos o mundo em uma calmaria, significa que o cristão está se amigando com o mundo. Mateus capítulo 5, verso 10. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Não importa se eu e você estivermos sendo perseguidos por causa da justiça, por falarmos a verdade, por sermos intransigentes com o pecado. É meu e seu o reino dos céus. Assim diz Cristo. Uma coisa que eu senti isso dos próprios irmãos, alguns, né? Não todos, não a maioria, mas alguns aqui no canal. Quando um irmão perguntou, beber café é pecado? E eu falei claramente, trouxe os textos da Bíblia e de Espírito de Profecia que mostram que beber café é pecado. E alguns irmãos vieram, começaram a me atacar, porque não gostaram da verdade. Quando trazemos a verdade, quando vivemos a verdade, quando falamos a verdade, pregamos a verdade, isso causa o incômodo, mesmo em quem é cristão. E aí é que a gente vê a diferença entre joio e trigo. Então eu e você precisamos de um reavivamento hoje, porque se não nos reavivarmos, se não formos intransigentes, Cristo vai demorar ainda mais para voltar. Porque sinal que nós não estamos pregando a palavra de fato. Estamos fingindo, estamos enganando que estamos pregando a palavra. Então, para que Cristo volte, para que eu e você finalmente saiamos desse mundo miserável de pecado ao qual estamos vivendo, devemos pregar e viver a verdade como ela é, sem, vamos dizer assim, açucarar, deixar doce, colocar um mel naquilo que deve ser dito. Devemos dizer como é. Se é pecado,
é pecado. Devo tomar cuidado com meu irmão? Sim, mas não devo deixar de dizer. Não é porque eu posso ofender o meu irmão que eu vou deixar de dizer, mas eu tenho que saber também como dizer. Não vou chegar e bater no meu irmão com a palavra, mas eu vou falar, a palavra diz assim. Temos que nos moldar a palavra e não tentar moldar a palavra. Nós devemos viver o evangelho conforme o evangelho é e não adaptar aquilo que não se enquadra em mim para que fique mais fácil. É por isso que nós vemos hoje milhares de igrejas no mundo, porque cada um que acha uma coisa que não concorda, que não quer aceitar, vai lá e muda ao seu bel prazer. Por isso que o cristianismo é tão doce e tão amigo do mundo hoje. Devemos, eu e você, sermos diferentes, vivendo a palavra e pregando a palavra como ela é. Com amor, sim, mas também não se esquecendo da palavra. O amor, ele traz justiça, senão nós viveríamos uma eterna injustiça que esse mundo é. Então, para que Cristo volte logo, eu e você devemos viver a palavra, pregar a palavra e nos reavivarmos de fato. Causar essa ruptura entre aqueles que seguem a palavra, aqueles que seguem a Deus, aqueles que vivem a vontade de Deus e aqueles que andam conforme o mundo. Não devemos nos amoldar ao mundo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Se tem alguma pergunta qualquer da Bíblia, deixa nos comentários abaixo. Lembrando, quando atingimos 10 mil inscritos, vou estar dando uma Bíblia Thompson para uma das pessoas que fez pergunta, tanto aqui no canal ou pelo aplicativo. Não se esqueçam também dos pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocarmos essas lições em práticas em nossas vidas, que possamos, Senhor, de fato, sermos diferentes desse mundo, nos assemelharmos mais a Ti, que o nosso eu morra, porque o nosso eu é amigo desse mundo, e que Cristo viva em cada um de nós, para que nos afastemos desse mundo e vivemos a Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.